reitero veementemente que não estou incentivando ninguém a divorciar. Acho que o ministério da igreja está certo de pregar contra o divórcio. Eu acho certo o ministério se posicionar no exercício ministerial contra o divórcio. E sou a favor também do povo se posicionar contra o divórcio. Eu não sou a favor do divórcio. O problema é que no culto é uma coisa, na realidade é outra. As pessoas precisam entender que a vida não é só culto. O povo da congregação só vive de culto, só quer saber de culto, culto, mais nada. Quando tenta resolver os conflitos da vida que aparecem, tentam resolver levando tudo para o culto. Aí o que acontece? É claro, a igreja tem que ter um posicionamento doutrinário, claro. Agora, tem que ter um limite. Esse posicionamento doutrinário, ele, assim, ele vai até o ponto que a lei permite. Olha, o conselho está dado, não divorcie. Mas não colocar penalidade severa, afetar a dignidade. Porque quando você corta a liberdade de uma pessoa da igreja, você está afetando duramente a integridade da pessoa. Você está afetando moralmente a pessoa no seio da sociedade cristã. Cortar a liberdade de uma pessoa de servir a Deus, daí jamais vai ser cristão. Nunca será cristão proibir alguém de louvar a Deus. É, mas ele pecou. É, ele pecou, realmente. Ele pecou grave. Sim, ele pecou de morte. Tá, tudo bem. E o que você vai fazer? A base, as bases, pilar do cristianismo, perdão, não julgar o próximo, caridade, são as bases do cristianismo. É a coluna da fé. Não julgar o próximo. A hora que você fala que aquele irmão pecou, você está julgando. Você está julgando por quê? Você está. Não estou falando. Às vezes a pessoa pensa julgar é uma coisa errada. Não é que julgar é uma coisa errada. Quando a gente julga as pessoas, quando a gente fala aquele irmão está em pecado, porque na Bíblia diz que os afeminados, os idólatras, os adúlteros, realmente está na Bíblia. Mas isso é um julgamento que quem vai fazer é Deus. É Deus que vai fazer. Agora você pegar e falar, olha, aquele irmão está em pecado. Como eu sou ministro, eu sou mais do que ele, então eu vou tirar dele o direito de louvar a Deus porque ele está em pecado. Peraí, você fez um julgamento. Você julgou aquela pessoa. Sendo que o julgamento é só no juízo final. Nós somos todos iguais, não tem hierarquia, está no estatuto da congregação. Não há hierarquia, não há governo humano. Se não há governo humano, porque cada um tem a sua consciência para com Deus. Por que, que agora a Irmandade e o Ministério vai cortar a liberdade da pessoa servir a Deus? É porque na igreja tem que ter ordem. Sim, na igreja tem que ter ordem. Tem que ter ordem no culto. Se aquela pessoa caiu, está num pecado, e está tocando instrumento, e está respeitando a ordem do culto, você não pode dizer que aquele culto é uma bagunça. Por quê? Porque você não pode julgar aquela pessoa. Se você tirar aquela pessoa que para você é joio, você não sabe. Às vezes para você é joio, mas para Deus é trigo. Você não sabe. Ah, eu sei, então você se pôs no lugar de Deus. A base do cristianismo é isso. É não julgar o próximo. Não julgar. Não fazer. Pegar a palavra de Deus que diz que é pecado aquilo. Falar, isso é pecado. O irmão está proibido de exercer seu ministério para com Deus. Porque nós temos um governo humano aqui. Vocês estão indo contra o estatuto. E qualquer igreja. Mas nós temos que ter, é isso que eu estou falando, ter ordem no culto. Se a pessoa tem ordem no culto, não faz bagunça dentro do culto. Porque tem irmãos que têm ordem dentro do culto e são verdadeiros devassos. Só que o povo não sabe. Então a gente não pode julgar segundo a aparência, pelo que a gente acha, a gente vê. Mas tá errado, é verdade. Eu não estou dizendo, irmãos, que está certo divorciar, que está certo ser homossexual, que está certo trair, que está certo fumar, que está certo beber, que está certo. Não estou dizendo. Eu só estou dizendo que cada um tem a sua consciência para com Deus. Nós não temos que ir na igreja para julgar o próximo. Tentem entender o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que as pessoas podem fazer o que tudo que querem, que não haverá consequências. Haverão consequências, mas é uma relação de consequência e causa entre a pessoa e Deus. Você não é Deus, entenda. Você tem que entender o que eu estou falando. E você que agora está num casamento, você, às vezes a pessoa não divorcia porque ela mais medo do povo do que de Deus. Davi escolheu, eu prefiro cair na mão de Deus
Porque do povo, porque o povo não tem misericórdia. Irmão, mas se você está numa situação que não tem como levar o casamento, você tem que entender que você vai ter que fazer uma escolha. Se você não fizer uma escolha certa, você vai ferir sua mulher, que vai se tornar tua ex-mulher, vai ferir teus filhos, vai ferir sogro, vai ferir sogra, cunhados. Tem um monte de gente que você vai ferir. E vai ferir teus filhos. Vai ferir a igreja, vai ferir todo mundo. Você vai ferir todo mundo. Mas vai ferir principalmente a mãe dos teus filhos. E você, irmão, vai ferir o pai dos teus filhos. Sabe fazendo o quê? Difamando a honra dele na igreja para poder se manter intocada. Eu vou manter a minha liberdade e para isso vou provar que o meu cônjuge traiu. Poxa, isso é uma cilada do diabo. O ancião ou ministro, pastor, qualquer igreja que ensinou a fazer isso, ele é um príncipe, não de Deus. Porque Deus não ensina isso. Ah, mas ele me traiu. Então, guarde isso para você, não leve isso para a igreja. Porque você vai sujar. Como é que a honra do teu ex-marido ou da tua mulher que vocês vão separar, como é que ficam os filhos? Os filhos não têm que saber disso. Isso está na esfera, porque não é só o adultério, gente, que leva o divórcio. Tem uma série de comportamentos no casamento, quem é casado sabe. Uma série de comportamentos no casamento que se torna impossível a convivência. E não é só o adultério. Se tem adultério, é o assunto. Se não tem adultério, é assunto para o casamento, casamentos de areia 3, tá? Quando não tem adultério. Aqui eu estou falando quando tem adultério e tem filhos. Vocês não podem falar mal do ex-cônjuge para os filhos. Isso no Código Penal brasileiro é crime de alienação parental. Eu já falei isso para vocês. Vocês não podem sair na igreja e falar: ah, eu casei de novo porque minha ex-esposa, ela caiu no adultério, caiu em pecado, perdeu a alma, trocou a graça de Deus por um homem. Vocês estão difamando a alma da pessoa. E se Jesus Cristo vier e perdoar aquela pessoa? Ah, não tem perdão, só a blasfêmia que não tem perdão. Você não conhece qual é aquela pessoa. Você não sabe o que aquela pessoa faz. Muitas vezes aquele que caiu no adultério, às vezes é a vítima. Porque tem casamentos que a pessoa induz o outro adultério. Não estou dizendo que é todos os casos, mas tem. E outro, muitos ficaram segurando o casamento, como no casamento de areia 1 que eu falei, fica segurando uma situação insustentável, ele cai no adultério. É normal do ser humano. O ser humano é assim. Nós somos errados por natureza. Nós temos uma natureza ruim. Nós não conseguimos ser fiel o tempo todo. Só mesmo com muita misericórdia de Deus. Às vezes você é fiel no casamento, mas você peca em outras coisas. Tanta gente aí que é fiel no casamento, tá bem no casamento, mas ele é um fariseu de mão cheia. Ele odeia o pecador, ele julga os outros, ele condena, ele acha que ele é melhor. Ele está no pecado do diabo. Porque o diabo não era adulto, ele não era gay, eu sempre falo isso. O diabo não era adulto, o diabo era o que era orgulhoso. Não adianta nada você ser fiel no casamento, ter um casamento por 70 anos, ser uma pessoa de lipada idoneidade e ser orgulhoso, como muitos. Tem muita gente dentro da igreja, e anciões também, que são pessoas de libada idoneidade, mas são orgulhosos. Caiu no pecado do diabo, não vai herdar o reino dos céus igual. Ah, mas eu não caí no adultério, mas aquele caiu no adultério. Então, você caiu no orgulho. A hora que você fala que aquele irmão que fez um pecado que você não fez, merece condenação, você se tornou orgulhoso. Você se tornou fariseu. Fariseu é isso, gente. É achar que o pecado dos outros tem importância para Deus. E o que ele faz é fraqueza. E se preocupar com a vida dos outros. Nós não temos que ir na igreja para preocupar com a vida dos outros. Ó, você não tem que se preocupar com a vida dos outros, por que tira a liberdade dos outros então? Ah, mas o ministério não pode botar a mão no povo. Está no estatuto, está nos ensinamentos da igreja. Não pôr a mão no povo de Deus. Não põe a mão no meu povo. Está na pregação de 1948, de 83, de 65, de 72. Está lá as pregações. Não põe a mão no povo. Ah, meu povo pecou. Não ponha a mão no povo. O povo é de Deus. O povo não é do ancião. Vocês não podem tirar a liberdade das pessoas, gente. E aí o que acontece? Acontece que muitas vezes o casamento se tornou insustentável. Nesse caso, casamento de areia 2, eu vou falar sobre o caso que tem adultério. Se tem adultério, não adianta você que é vítima do adultério pôr a culpa só no outro.
Você tem que procurar um psiquiatra, psiquiatra nem sempre, mas um terapeuta, um psicólogo, uma ajuda, um conselho medical. Tem muitas, até outras igrejas têm ajuda, curso para casais. Às vezes tem um adultério e dá para reparar o casamento. Nem sempre quando ocorreu o adultério é causa extintiva do casamento. É possível perdão. Tem casais que perdoam. Eu conheço irmãos na congregação que teve a liberdade cortada, mesmo a esposa, ele caiu no adultério, a esposa perdoou e o ancião não perdoou, tirou a liberdade igual. Mesmo a esposa perdoando. Mesmo o esposo perdoando, às vezes, uma irmã, é cortada a liberdade. Não, gente. Não difame a honra das pessoas. Não difame a honra das pessoas para poder se manter com honra na igreja. Guarde. Divorcie-se dentro da lei. Dentro da lei. Não tire o direito, pague a pensão alimentícia, faça a guarda dos filhos, faça judicialmente, não dá para fazer um cartório. Se tem filhos menores de idade, principalmente, o Ministério Público tem que se manifestar. Tratem tudo com uma guarda compartilhada, amigável. Dê preferência, se a mãe sempre quer ficar com a guarda, dê preferência. O pai também pode fazer tudo amigável. Faça uma... Participe. E se os dois casarem de novo, não vá correndo lá na igreja, lá, que nem os alienados vão. Olha, ele casou de novo, agora eu estou livre para casar. Não, isso daí, gente, não faz parte do conceito de um cristão moderno, um cristão que tem um entendimento de leis, e que o cristão moderno que eu falo, não é o cristão que pode tudo, é a pessoa sempre deturpa o que a gente fala. Aquela pessoa equilibrada, uma pessoa, né, de respeito, com gravidade, não vai sair falando mal da mãe dos filhos dele. Você vai atingir a honra dos teus filhos, você vai machucar teus filhos. E notifiquem a congregação por escrito, informando os fatos. Eu não tenho aqui, mas eu vou fazer. Quem quiser pode me pedir por e-mail, ricardadan@gmail, oriento. Assim, oriento para como chegar no ministério. Mas primeiro resolvam a vida de vocês. Não peça opinião para o ministério. O ministério vai destruir tua família inteira com aquelas doutrinas deles. É que na Bíblia está escrito. Sim, na Bíblia está escrito. Mas ninguém pode chegar na vida do casal e pegar e aplicar aquela doutrina e afetar a vida social das pessoas como brasileiro. Não pode. Existe juiz de direito da vara da família, existe o juiz da vara da infância e juventude, existe Ministério Público, tem advogado. Não é assim, gente. Não pode tratar o ancião da igreja como se fosse juiz de direito. Ele não é juiz de direito, ele nem juiz não é. Ele é o quê? É um irmão para pregar a palavra só. O ancião, ele tem... O ancião, o cooperador e qualquer membro do povo poderia fazer batismo, atender Santa Ceia, fazer o culto, porque o ministério é irmandade, não tem maiores e menores, mas eles colocaram uma classe sacerdotal para dominar sobre o povo. Todo irmão que está dentro da igreja pode fazer um batismo, por que não? Ah, não foi ordenado pelo Braga, mas foi ordenado por Cristo. Toda pessoa que é levantado perante Deus, como filho de Deus, ele tem poder sobre tudo, ele pode fazer uma Santa Ceia. Por que vocês não deixam um irmão de banco atender uma Santa Ceia? Por que vocês não deixam um irmão qualquer ali? Irmão, vem cá, o irmão aqui, o irmão só vai aprender a presidir aqui um culto para nós. Quanta alegria vocês trarão no coração do povo. Ah, mas tem que baderna. Não é baderna, é misericórdia. É mostrar que você não está ali por vaidade. Não queira ser o dono da igreja. Só eu atendo o culto. Não, faça isso não. Pede sempre para um irmão de banco lá que não tem ministério. Irmão, eu vou atender o batismo, o irmão vai me acompanhar, o irmão vai me ajudar a segurar. Vocês vão honrar o povo vai ficar feliz com vocês. Não corta a liberdade. Ó, irmão, a palavra de Deus é contra o divórcio, irmão. Tenta salvar o casamento. Irmão, nós já tentamos, não deu certo. Irmãos, o ministério está aqui para amparar vocês. Não é a vontade de Deus. Mas os irmãos continuam sendo nossos irmãos. A irmã toca o seu instrumento, o irmão toca o seu instrumento, não leve esse assunto ao conhecimento dos outros, guardem, sirvam a Deus. Minha parte de ancião de ministério, eu estou dando conselho para vocês. Mas vocês continuem aqui na igreja com a gente. E vão ter o respeito, o carinho da irmandade. Irmandade, né? Não isso que a gente vê por aí. Xingando tudo quanto é nome, minha gente. Essa é a igreja que Deus quer. Mas está errado, Uma igreja que é ensinada a não julgar o próximo, para isso os anciãos não podem julgar. Os anciãos julgam e quer que o povo não julgue, o povo julga também, lógico. Se o ancião não julgar, o povo não vai julgar. Sabe por que o povo julga? Porque o ancião julga. Não façam casamentos baseados em difamar a honra do cônjuge. Não faça isso. Isso é crime.
Não comente. Estou falando do caso de adultério. Tem os casos que não são de adultério. Eu vou falar, me cobre, vou fazer um casamento 3. No caso que houve adultério, o adultério é uma coisa que tem que ser tratada entre o casal. No máximo, o juiz de direito. Porque o juiz de direito também não vai entrar na questão. É uma questão do casal que tem que ser resolvida. Pode-se haver o perdão e a dissolução. Tem gente que se perdoa. Olha, eu perdoo, te entendo e vamos se separar igual. Ótimo, se separem. Ah, mas o Moura está falando que está errado. A Bíblia diz que aquele se casar. Então, esse é o problema. Sempre aparece um que vem com a Bíblia para condenar as pessoas. Eu não estou dizendo que está certo fazer isso. Estou dizendo que é o melhor para vocês fazerem isso. Porque ainda vocês têm o respeito um do outro, com os filhos. Porque o ancião, às vezes, muitas vezes, eu já vi casos que o ancião tirou a liberdade, massacrou, e depois aquele ancião caiu no adultério. Já estava em adultério faz tempo. Estava em adultério, tinha amante e estava cortando a liberdade dos outros, que se divorciavam consensualmente. O que adiantou? O que adianta você levar a tua vida para dentro, para o povo julgar você? Resolva dentro da tua família. Não separe as famílias. Mantente com respeito que as famílias ficam unidas. Não há aquela ruptura. Porque é feito com orientação jurídica. Quer fazer um divórcio? Traga um advogado para vocês fazer um divórcio amigável, com respeito, na forma da lei. Leve para o juiz. O juiz até vai parabenizar você. Nossa, que casal educado, que gente educada. De onde vocês são? Eu sou da congregação, nós somos cristãos, segundo a fé. Nossa, mas que povo educado. Bem, vocês não são contra o divórcio? Somos. Somos contra o divórcio. Nós, inclusive, acreditamos que é contra a vontade de Deus. Mas é melhor divorciar do que cair no adultério. É melhor fazer o divórcio do que a gente ficar mantendo uma situação para fazer fachada na igreja, para fazer bonito para o ancião dizer que a igreja dele é lotada, e depois a gente cai no adultério. Porque quando ele cai no adultério, a gente vai passar por um massacre. Porque acima da fidelidade sexual está a lealdade conjugal. A lealdade conjugal é uma coisa que ninguém fala. As pessoas falam só da fidelidade sexual, como se o casamento fosse vínculo. O único vínculo do casamento fosse o sexo. Aí muitos são sexo, fiel no sexo e trata a mulher de qualquer jeito. É fiel no sexo, mas bate na mulher. É, mas eu sou fiel no sexo, então e o pacto conjugal para você não significa nada. Eu não vou repetir aqui que ninguém pode perder a liberdade por exercer um direito civil. Porque a igreja é uma entidade civil e religiosa e ela respeita a lei civil do país. No momento que você exerce um divórcio dentro da lei, você vai comunicar ao seu ancião na forma da lei e pedir para ele se manifestar por escrito qual a base legal, estatutária, doutrinária e jurídica para qualquer sanção. Pedir para marcar uma data, informar prazo para a defesa, apresentar a contestação e com o advogado, recurso em segunda instância, recurso ao Brás, recurso ao judiciário, para que seja discutido. Se uma pessoa que pertence a uma igreja, que respeita a lei, a hora que a pessoa faz um ato perfeito jurídico, na acepção jurídica da lei, ele sofre uma sanção. Sendo que a igreja diz que respeita a lei. É o meu conselho para vocês. Porque tem um monte de gente querendo separar. Porque, claro, ele está vivendo na falsidade, cometeu um erro, casou virgem com 20 anos, mas ele nem tinha noção. Agora, tem aqueles que estão felizes. Isso que eu estou falando não é para você que está feliz. Você está feliz? Continue feliz. Mas não fique julgando aquele que está infeliz. Separou. Você já está ferindo o cristiano. Você está fazendo um julgamento. Você pode até falar para você na tua casa. Reunir na tua família, dentro da tua casa, falar aquilo ali está errado. Isso você pode. Mas lá na igreja é lugar público. A igreja não tem dono ali. O ancião não é dono da igreja. Ali o membro não é. Membro não, frequentador, né? Vocês não são dono da igreja. Ali é um lugar público, religioso. Tem que respeitar as pessoas que estão ali dentro. Não pode chegar difamando as pessoas ali. Obrigando as pessoas a colocar em público coisas da esfera da intimidade do casal. É o conselho que eu dou para vocês. Vocês não querem seguir? Porque na Bíblia está escrito que é pecado. Vocês querem ofender uma das pessoas? Quer tornar público vexame? Obrigar uma pessoa a acusar o outro? Destruir as famílias, separar as famílias, vocês acham que estão certos? Então continue. E eu não faço assim. E os meus clientes não agem assim. E as pessoas que me seguem, segue o homem, segue o homem, segue o homem mesmo. Eu também sigo muita gente muito inteligente aí. Eu sigo o Luiz Flávio Gomes, é um excelente jurista. Aí eu sigo. Não quero saber a vida pessoal dele, mas quero saber os ensinamentos que ele faz jurídico para minha profissão.
Seguir mesmo. Quem me segue ouve o que eu tô falando. Faz como eu tô falando que é melhor. Ah, mas eu perdi, vou me desprezar. Não tem problema. É melhor pro povo da conversão te desprezar e você viver dignamente com teus filhos, com a tua família e com a família do teu ex-cônjuge, que por muitos anos vocês foram felizes, do que você gerar uma ruptura. Uma desgraça. Inimizade, ódio. Só para fazer a vontade daquele homem que você não sabe a vida dele como é que é. Aquele ancião que você fala que é homem de Deus, você não sabe a vida dele. O que ele está passando no casamento dele também. Você não sabe o que ele está passando na vida dele. Quantos e quantos anciões tiraram a liberdade do povo e depois sabia se estava com amante. Você não sabe. Você olha lá no púlpito, aquele culto, é uma coisa. A vida pessoal ninguém sabe. E também se souber, não julgue o ancião também, viu? Eu estou falando assim porque, infelizmente, eu tenho que defender o povo, né? Vocês são soberanos. Se vocês não fossem soberanos, não precisavam desses vídeos aqui. Porque dentro do povo tem gente muito mais sábia que eu para ensinar vocês, mas vocês não aceitam. Vocês não aceitam. No casamento de Areia 3, nós vamos falar então sobre aqueles que não têm filho. E se você tiver alguma dúvida, pode me escrever. Ah, de estatuto? Chama o irmão André. Chama o irmão André. O irmão André conhece tudo de estatuto. Um mestre de estatuto. É. E lá dentro do grupo não sei se tem lá uns 2, 3, 4 ali, que são mestres nas escrituras, podem te ajudar. Você quer buscar um amparo estatutário, doutrinário da igreja? Busque. Agora, não vão me acusar de dizer que tudo agora eu aceito tudo. Não estou dizendo que eu aceito. Eu sei que tem coisas na Bíblia que é pecado. Mas o que eu estou dizendo é que vocês não podem acusar os outros, ferir a honra dos outros. É isso que eu estou falando. E deixa a pessoa congregar. Ela respeitando a hora do culto, respeitando o culto, não fazendo nada de exagero, ele está respeitando o culto. É isso que importa. Agora, se ele vai se salvar ou não, não é você. Você não é Deus. Ah, desculpa. Esqueci. Esqueci vocês. Vocês são povo escolhido, né? Tá certo. Ouve o meu conselho, hein? É melhor para você. Você vai ver que daqui 20 anos, muita gente que está te condenando nem vai existir mais. Nem vai estar, porque vai estar com as vidas todas destroçadas. E você vai seguindo esse conselho que é melhor para você. É assim que eu fiz na minha vida. Eu não estou vendo Deus destruir minha vida. Pelo contrário, minha vida está indo muito bem. Eu não estou preocupado se você divorciou, se você teve um problema. Eu estou preocupado com a minha vida. Ah, o que eu posso fazer é o seguinte, ao invés de jogar na mão do diabo, eu pego, fica com Deus, fica dentro da igreja. A coisa já está feia. Ainda vou jogar vocês na mão do diabo. Vai lá, vai pro mundo agora, você está cortado. O último suspiro que a pessoa tem, às vezes, é o cargo que a pessoa... É o momento de ele estar dentro da igreja, poder chamar o hino. Às vezes a pessoa está em grande pecado, está lá, mas ele está humilhado, tá ali, está dentro da igreja, quietinho. Não está atrapalhando o culto, está quietinho. Deixa ele chamar o hino ali que ele gosta. Deixa ele chamar o que ele acha. Aquele é um alívio na alma dele. Ele não está condenado ao fogo eterno. Ele ainda tem uma oportunidade. Não põe a pessoa para fora, viu, gente? Não é assim, viu? Ser mais educadinhos, parar de xingar a gente aqui, porque esse xingo que vocês estão me dando aqui tá queimando a imagem da igreja, viu? Seja mais gentil, mais educado, bonzinhos, bonitinhos, queridos, e parar de ficar sendo carinha de falso que não vai adiantar nada, viu? Tá bom. Paz do Senhor.